Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Salmo 40, versículo 1 ao 3. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Muitas pessoas que estão passando por coisas, momentos difíceis, momentos de angústia, de tristeza, às vezes porque receberam algo que não gostaria, alguma notícia, ou estão passando dificuldades financeiras. Deus, quando você coloca toda a esperança no Senhor, ele começa a entender você começa a entender que é dependente de Deus. Nós somos, e começamos a entender que somos dependentes de Deus. Aí que vem a esperança, porque quando você confia em Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, não há limite para a soberania de Deus. Não há nada contra a vontade de Deus. Então, quando Deus decide abençoar alguém, tirar alguém, como a gente fala, do fundo do poço, levar alguém a uma área de governo, a uma área de instabilidade na vida, de estar bem em sua vida, ele faz a hora que ele quiser, o momento que ele quiser. Por isso que é bom confiar em Deus e colocar toda a nossa esperança em Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor e esperam no Senhor. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Olha como é bom confiar em Deus. Quando você confia em Deus, Ele te dá a paz que excede todo o entendimento, a paz do Espírito Santo. No versículo, em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Recebemos tudo isso do Espírito Santo. A alegria, a paz, a esperança, através da confiança nele. Quando você confia em Deus, você é uma pessoa diferente. Você pode passar a pessoa pode passar por momentos difíceis como Davi passou. Davi foi um homem que era muito, mas muito íntimo de Deus. Ele foi o homem do coração de Deus. Mas olha o que ele passou. Ele fala: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ele estava se sentindo só, abandonado, perseguido. Ele estava sendo por um rei que estava com inveja dele, que queria só simplesmente acabar com a vida dele.
Ele não queria, nem ficava torcendo, nem mandava pessoas para simplesmente irritar Davi, para atrapalhar os planos de Davi. Não, ele só queria tirar a vida de Davi, só queria que o Davi morresse. E ele fazia tudo, ele pegava o seu exército e ele ia em perseguição à vida de Davi. E olha o resultado depois. Mas por que aconteceu tudo isso com um homem que é tão temente a Deus, que era tão temente a Deus, que buscava a Deus de todo o coração, louvava, cantava, dançava, e Deus operou grandes feitos através da vida de Davi. E por que aconteceu isso? Inveja. A inveja faz com que pessoas sejam perseguidas, fiquem deprimidas, fiquem desoladas. Às vezes uma pessoa ela não sabe que os problemas que está acontecendo na vida dela é através de uma obra de inveja. E a pessoa vai ficando... Eu não sei se você é do tempo que as mães levavam os filhos para uma mulher, para uma pessoa, para alguém, para orar naquela pessoa e tirar o mal olhado. O mal olhado existe. As coisas, as perseguições existem. Tem pessoas boas e pessoas más, pessoas usadas por Deus e pessoas usadas pelo inimigo. Só que Davi só fazia o bem para o rei. Davi casou com a filha do rei porque matou o gigante, porque Deus deu vitória para Davi, usou Davi para derrubar aquele gigante. Davi casou com a filha do rei Saul. Davi ia nas batalhas, porque Davi conversava com Deus, orava a Deus antes de ir. Deus falava se ele deveria ir ou não, e ele obedecia a Deus, e ele vencia nas batalhas, nas guerras, para salvar Israel, o povo de Israel. E Saul ficava indignado, porque as mulheres começaram a cantar e dizer que Davi era mais poderoso mesmo do que o rei, porque nas músicas delas, elas contabilizavam quantos Davi tinha matado nas guerras e quanto o rei Saul. Então aquilo irritou Saul. Ele viu em Davi uma grande ameaça para a vida dele. E ele fez tudo para matar Davi. Mas nada saiu da maneira que ele quis. Por quê? Porque o que é de Deus ninguém toca. Davi respeitou a vida do rei e o rei não respeitava a vida de Davi. E para concluir, Deus, ele se satisfaz quando confiamos nele. Ele fica feliz quando confiamos nele, quando esperamos, quando pedimos socorro, quando sabemos que não nessa vida a nossa dependência não é uns dos outros e sim de Deus, porque ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono do ouro e da prata. Olha o que aconteceu. Saul morreu. Saul acabou se suicidando porque ele não queria que os homens o levassem. Ele estava ferido em uma batalha e ele não queria que os homens, os seus inimigos, o levassem. E ele pediu para que outro soldado o ajudasse a morrer. E Saul acabou tirando sua vida. E Davi, pelo socorro que ele pedia para Deus, pela espera que ele tinha em Deus, pela confiança que ele tinha em Deus, ele teve o socorro, ele teve o alívio das perseguições, ele ficou livre porque Deus cura, Deus liberta. Deus curou a tristeza, o desespero de Davi, porque Davi não tinha 10, 15, 20 homens atrás dele para matá-lo. Davi tinha um exército inteiro querendo matá-lo, o exército de Saul. Ele
estava à procura de Davi para matá-lo. Então, o homem de fé, um homem só, e Deus deu livramento em todos os momentos para Davi. E Davi morreu pelas mãos de Deus, não morreu pelas mãos de homens. E imagine quantos fariam tudo para tirar a vida de Davi, porque Davi era um grande homem usado por Deus. Por todos os percalços na vida dele, por todos os tormentos que ele passou, por todo o desgosto que ele passou com o que aconteceu com os filhos dele. E Davi venceu. Davi venceu, Deus o levou para o trono. Ele depois perdeu o trono para o filho dele por causa de um erro dele, de um pecado dele, mas Deus o perdoou porque ele se arrependeu de coração, porque o que Deus quer de nós é o nosso coração. E a confiança de Davi em Deus era tamanha, era tão grande, tão gigante, que o gigante ele se tornou pequenininho na frente de Davi. A nossa confiança em Deus tem que ser grande, tem que ser maior do que vemos, daquilo que sentimos. Eu não posso viver a vida pelo que sinto, mas sim pela minha fé, pelo que eu espero de Deus. Porque o reino de Deus, ele é bênção, ele é alegria, ele é paz. Ele quer que seus filhos tenham vida e vida em abundância. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem, faz a transformação, dá esperança, dá bom ânimo, dá alegria, dá paz, dá renovo, tudo isso porque você confia em Deus. Quando estiver passando por alguma coisa, peça para Deus, peça o socorro de Deus, não fique quieta no seu canto, só sofrendo, falando do problema. Quanto mais se fala do problema, mais ele cresce. Fala para Deus, conversa com Deus, pede socorro para Deus e confia que ele está te ouvindo e vai tomar todas as providências em teu favor. Era assim que Davi vivia, em confiança com Deus. Ele sabia que Deus não ia largar ele em momento algum. É assim que devemos nos sentir. Não, isso não significa que uma pessoa não passe por problemas. É isso que eu estou querendo mostrar para você. Davi, ele ficou angustiado. Davi foi a alma dele estava angustiada. Teve dias que Davi falou: por que está tão triste, ó minha alma? Eu ainda louvarei a Deus. Eu te louvarei, Senhor. Porque isso faz parte das nossas vidas. As pessoas passam por problemas, mas a diferença é quem eu busco, em quem eu confio e quem vai trazer a solução do meu problema. Porque tem problemas que aos olhos humanos e não depende da força humana. Ela depende de Deus, do milagre de Deus. E Davi teve muitos milagres e livramentos na vida dele. É isso que pedimos. E viver uma vida de paz interior, uma vida de alegria, uma vida que agrade a Deus, que seja de gratidão e não de reclamação. Na minha vida eu passei por muitas coisas, mas eu tenho uma gratidão a Deus que eu quero que ela cresça, fique sempre maior do que eu. Que a esperança que eu tenho em Deus, que se renove a cada dia e que você tenha esperança dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele alegra os nossos corações, trazendo as boas novas, mudança de comportamento, mudança de pensamento, do pensamento negativo, aquele pensamento de gratidão. Quando você começa
a ter um relacionamento com Deus bem sincero e comece a agradecer, dizer: Deus, eu sei que o Senhor tem feito tantas coisas por mim que eu não tenho nem como lhe agradecer, porque os livramentos que o Senhor nos dá todos os dias já é uma grande vitória para as nossas vidas. Eu estou vivo, eu estou viva, eu agradeço, Senhor, pelo meu alimento. Eu te agradeço e te louvo pela casa que eu moro. Eu te agradeço e eu te louvo pelas pessoas da minha família. Quando você começa a colocar tudo nas mãos de Deus e falar: Senhor, eu tenho um problema, toma conta dele, porque esse eu não posso. E limpa o meu coração e traz alegria, esperança, paz, porque eu confio em ti, Senhor. Declaro: eu confio em ti, Senhor. Já deu tudo certo, vai dar tudo certo. Deus sempre tem uma maneira de operar na vida da gente que às vezes a gente não entende. Então, meu irmão, minha irmã, nunca se desespere. Você pode até chorar, porque quantas vezes aquele homem, se Davi chorou, se Davi ficou angustiado, Jesus chorou, Jesus ficou angustiado. Por que nós não vamos chorar e passar por essas situações? Claro, devemos pedir perdão a Deus e esperar em Deus e ver o resultado, porque quem espera no Senhor tem bons resultados. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida que está ouvindo essa oração, Senhor. Abençoa, Senhor, do topo da cabeça à planta dos pés, com saúde, vida longa com saúde, muita paz, muita alegria, pelo poder do Espírito Santo, que a esperança dos meus irmãos e irmãs se renovem e que a confiança em ti, Pai, aumente a cada dia mais. Te damos graças, te rendemos graças e eu te entrego a cada vida, Pai, para que o Senhor entre com provisão e providência, o teu socorro, Pai, presente em nossas vidas e de cada membro das nossas famílias. Te apresento todos aqueles que me pediram orações. Te apresento os que não me pediram orações, mas estão sofrendo, mas estão precisando de um socorro. Pai, em nome de Jesus, socorre todos os teus filhos, para a tua glória, Pai. Todo aquele que escutar esta oração, que seja beneficiado através do Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor, com teu amor e poder. Eu confio em ti, eu espero em ti e eu te louvo, meu Senhor, meu Jesus, meu amado Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja sempre conosco, para a glória de Deus, nos dando livramento, paz, alegria, esperança e muitas vitórias em nossas vidas. Para a glória de Deus,